Nação, respira fundo. Porque a notícia que está começando a circular nos bastidores pode mudar completamente o planejamento do Flamengo para a próxima temporada. E, sinceramente, quanto mais detalhes aparecem, mais fica claro que o clube está prestes a fazer um movimento daqueles que deixam o mercado inteiro em alerta. O Flamengo prepara uma investida precisa, estudada e extremamente estratégica para contratar Gabriel Brazão, goleiro do Santos. E tudo indica que o momento escolhido não foi por acaso. Há um motivo forte por trás dessa movimentação, e entender esse motivo explica por que a diretoria rubro-negra está tão confiante. Tudo começou quando a saída de Matheus Cunha deixou de ser apenas uma possibilidade e passou a ser praticamente um fato consumado. Com o pré-contrato assinado com o Cruzeiro, o Flamengo se viu diante de uma situação que não admite improviso. Garantir o futuro da posição, um clube que acaba de conquistar a América pela 4ª vez, não pode, sob hipótese nenhuma, permitir fragilidades no gol. Uma das posições mais sensíveis e determinantes do elenco, o Flamengo age antes dos outros. E foi exatamente isso que aconteceu dentro da Gávea. Há meses o nome de Brazão vem sendo estudado com profundidade. O goleiro de 25 anos, mesmo em meio ao caos do Santos, se consolidou como um dos maiores destaques do time paulista. Reflexo rápido, leitura de jogo, postura, crescimento constante e um nível de maturidade que chama a atenção. Não é exagero dizer que, sem ele, a situação do Santos seria ainda mais dramática. E essa performance, aos olhos do Flamengo, pesa muito. Só que o mais impressionante de toda essa história é que o Flamengo já tinha avançado nesse processo há algum tempo. No meio do ano, quando buscava um substituto imediato para permitir a liberação antecipada de Cunha ao Cruzeiro, o clube carioca chegou a um acordo direto com Brazão. Sim, valores alinhados, sinal positivo do atleta, tudo pronto para avançar. A única barreira, e uma barreira pesada, foi o fechamento absoluto do Santos, que se apoiou numa multa rescisória considerada impagável para o mercado nacional, e simplesmente se recusou a abrir qualquer porta. Mas o futebol não perdoa quem depende demais das circunstâncias, e agora o cenário é completamente diferente. O Santos, vivendo a reta final do Brasileirão em luta direta contra o rebaixamento, se encontra numa posição onde decisões estratégicas não podem mais ser tomadas com orgulho, e sim com necessidade. Se o Peixe cair para a Série B, a realidade financeira se transforma de forma drástica. Jogadores valorizados, como o Brazão, deixam de ser ativos intocáveis e passam a ser peças negociáveis para aliviar a folha, gerar caixa e reorganizar o elenco. E é justamente esse momento que o Flamengo esperou com inteligência, paciência e estratégia. O otimismo na Gávea não vem apenas pela situação do Santos, mas também por algo muito mais importante. O próprio Brazão já mostrou que quer o Flamengo. O sinal positivo dado no meio do ano, quando aceitou os valores oferecidos, pesa muito. Jogador que aceita uma vez dificilmente muda de ideia, ainda mais quando se trata do Flamengo, campeão da América, com um projeto sólido, competitivo e gigantesco para qualquer atleta em ascensão. Ao mesmo tempo, o clube também precisa resolver outra questão importantíssima: o futuro de Rossi, o herói da Libertadores, titular absoluto e peça decisiva no elenco. Seu contrato vai até 2027, mas seu salário hoje está abaixo do padrão dos outros titulares. E há um consenso interno sobre a necessidade de valorização. O Flamengo sabe que não pode perder Rossi, mas também sabe que precisa planejar o futuro. E isso transforma o gol rubro-negro num tabuleiro de xadrez. Um movimento errado e tudo desanda. Um movimento preciso e o Mengão domina a posição pelos próximos anos. E é nesse cenário complexo, estratégico e completamente controlado pelo Flamengo que o nome de Brazão ganha força, não apenas como substituto, mas como investimento de longo prazo, como escolha estratégica, como peça que encaixa no projeto, como resposta imediata para um problema que ainda nem aconteceu. O Flamengo não reage ao mercado, o Flamengo antecipa o mercado, e essa investida por Gabriel Brazão é a prova perfeita disso. A verdade é que, enquanto muitos clubes esperam a janela abrir para começar a se movimentar, o Flamengo já está vários passos à frente. A diretoria não trabalha apenas com possibilidades, ela trabalha com informações, com leitura de cenário, com projeções e, principalmente, com a força que o Flamengo exerce no mercado. Quando um jogador recebe uma ligação do Flamengo, ele sabe que está diante de algo diferente.
O peso da camisa, a força da torcida, o tamanho do projeto, tudo isso cria um impacto emocional que clube nenhum no Brasil consegue replicar. E Brasão sentiu isso, sentiu de verdade, a ponto de ter deixado claro, meses atrás, que estava disposto a vestir o manto. E não é qualquer momento que Brasão pode chegar, é o momento em que o Flamengo está estruturado, campeão da América novamente, vivendo talvez o período mais poderoso de sua história recente. O clube se tornou uma máquina de competir, uma máquina de atrair talentos, uma máquina de criar ambiente vencedor. O goleiro que escolher o Flamengo hoje escolhe disputar títulos continuamente, escolhe trabalhar com uma comissão técnica de ponta, escolhe entrar num elenco estrelado, escolhe estar ao lado de um Maracanã que se transforma num vulcão quando o time pisa no gramado. Para um atleta de 25 anos, com carreira em ascensão, isso pesa mais do que qualquer discurso. Mas o ponto mais fascinante de todo esse processo é entender como o Flamengo está planejando os próximos anos. A renovação de Rossi, que é absolutamente necessária e reconhecida internamente, não impede a chegada de Brasão, muito pelo contrário. A diretoria enxerga ali um encaixe perfeito. Rossi segue como líder, titular, referência imediata do gol, enquanto o Brasão chega para crescer, se adaptar, aprender, se preparar e, especialmente, garantir que o Flamengo não passe um só ano vulnerável na posição. Isso não é uma troca, isso é visão, isso é planejamento de clube grande, isso é Flamengo. E existe ainda outro fator que fortalece a estratégia rubro-negra, a relação cada vez mais madura com o mercado nacional. O Flamengo aprendeu que, em muitos casos, o segredo não está apenas na proposta financeira, mas no timing. Não adianta pressionar clubes em desespero, não adianta tentar romper barreiras que ainda não estão prontas para ceder. O mercado recompensa quem sabe esperar. E é exatamente isso que o Flamengo fez com Brasão. Enquanto o Santos travava a conversa, o Flamengo recuou, observou, estudou e deixou o tempo agir. Agora, com o risco real de rebaixamento, a margem para negociar aumenta, os valores deixam de ser intocáveis e a conversa volta para a mesa com uma força completamente diferente. O que ninguém de fora percebe é que o Flamengo não precisa correr, não precisa forçar, não precisa anunciar nada agora. O clube sabe que a prioridade neste momento é o Brasileirão e que qualquer movimento precipitado poderia gerar desgaste desnecessário. Por isso, a postura é silenciosa, inteligente e absolutamente estratégica. A diretoria conversa internamente, define posições, analisa cenários e deixa o momento certo fazer o restante do trabalho. Nada é acidental, tudo é calculado. A contratação de Brasão, se concretizada, não será apenas mais um reforço, será um movimento de afirmação de poder. Será a prova de que o Flamengo não apenas acompanha o mercado, ele domina o mercado. Será uma demonstração clara de que o clube pensa no agora sem abrir mão do amanhã. Será um recado direto para todos os adversários que torcem para ver alguma fragilidade rubro-negra. No Flamengo, fragilidade não dura. Planificação, sim. Visão, sim. Ambição, sempre. E quando o Flamengo mira, a chance de acertar é enorme. É por isso que a torcida precisa estar atenta. Precisa entender que, nos próximos dias e semanas, muito do que está sendo decidido acontece nos bastidores, longe dos holofotes, mas com um impacto gigantesco sobre o elenco de 2026. O Flamengo está preparando o terreno, calculando movimentos, conectando peças e, mais uma vez, tomando decisões que podem colocar o clube em vantagem por anos. Gabriel Brasão é uma dessas decisões. Não é imediato, não é superficial, é estratégico. E quando o Flamengo age estrategicamente, o resultado costuma ser devastador para os rivais. E enquanto essa negociação avança de forma silenciosa, uma coisa não muda: a força da nação. A torcida é a alma de tudo isso, é a pressão que empurra, é a confiança que atrai jogadores, é a grandeza que faz o mercado inteiro respeitar o Flamengo. Se Brasão realmente chegar, e as chances são grandes, ele saberá exatamente o que significa defender o gol do maior clube das Américas. Ele saberá o que significa jogar com a camisa mais pesada do continente. Ele saberá que cada defesa, cada saída de bola, cada minuto em campo é observado por milhões de flamenguistas espalhados pelo mundo. E isso, para um goleiro jovem, é um privilégio que nenhum outro clube pode oferecer nesse nível.
E antes de encerrar, deixa eu te perguntar uma coisa, torcedor. Se você realmente acredita nesse projeto, se você confia na força do Flamengo, se você vibra com cada notícia que coloca o Mengão um passo à frente dos rivais, então deixa agora o seu gostei e se inscreve no canal, porque flamenguista de verdade apoia, acompanha, fortalece e faz parte dessa história gigante que estamos construindo juntos. Aqui é Flamengo, sempre. E quem é nação, mostra isso no botão de like e na inscrição.